Olá, favorecidos, bem-vindos ao nosso canal Fortalecer para Reinar. Hoje nós iremos falar sobre um tema importantíssimo na vida do cristão. A verdade sobre o dízimo que quase ninguém explica. A minha oração tem sido sempre a mesma, que o Senhor te conceda espírito de sabedoria, de revelação e entendimento. Ser livre da lei não é apenas o entendimento correto do Evangelho, mas também uma experiência. Você deve chegar ao ponto em que esteja totalmente liberto de todo o jugo da lei. E quando falo de lei, estou me referindo à lei do Antigo Testamento, à lei de Moisés. Evidentemente, a lei é mais do que mandamento, ela é também uma forma de se relacionar com Deus. A lei é uma promessa condicional. Eu te abençoo se você obedecer. Se é condicional, já não é graça, pois depende da sua obra. A lei é troca com Deus, é barganha. Sempre que você se relaciona com Deus, baseado em troca, acreditando que a bênção depende da sua própria obediência e não da justiça de Cristo que lhe foi dada, você está andando na lei. Que o Senhor nos livre disso. Sempre que falo sobre ser liberto da lei, surgem duas questões. No vídeo passado respondi uma delas, que é sobre o sábado. Evangelista, sei que fui liberto da lei, mas e o sábado? E eu digo, não temos mais nada a ver com um dia santo ou sagrado. O nosso descanso é Cristo. A outra questão muito comum é sobre o dízimo. Você já se sentiu pressionado a dar o dízimo com medo de ser amaldiçoado? Já ouviu que se não der vai perder bênção ou enfrentar dificuldades financeiras na vida? Mas e se eu disser que essa forma de pensar não está alinhada com a nova aliança da graça? Hoje nós vamos abrir a Bíblia e entender de forma clara e profunda o que realmente significa o dízimo, desde Abraão, passando pela lei, até chegar na graça em Cristo. Essa mensagem não é para te impedir de contribuir, é para te libertar do medo e te ensinar a viver um relacionamento com Deus baseado no amor e não na obrigação. Fica comigo até o final, porque essa revelação vai mudar completamente a forma como você enxerga Deus e a sua própria vida espiritual. Não estamos mais debaixo da lei, portanto, o dízimo também não nos diz respeito como obrigação no nosso relacionamento com Deus. Cristo já cumpriu toda a lei, mas isso não significa que você não vá contribuir ou que você não pode entregar o dízimo. Pelo contrário, é muito apropriado que você contribua. A igreja local não sobrevive sem contribuição. Se é uma igreja viva que realiza obras de misericórdia, se é uma igreja missionária, ela precisa de recursos. Se você participa da vida da igreja e não contribui, há algo errado em você. Recebeu muito e não quer dar nada? Há algo estranho nisso, você não acha? Também existe a questão do sustento dos obreiros, dos pastores e missionários, pois essas pessoas não vivem de vento. Aqueles que se dedicam integralmente ao ministério devem ser sustentados. E uma das formas é por meio dos dízimos e das ofertas. Mas faça isso de maneira correta, não por obrigação, mas por amor. O que a lei realmente ensinava sobre os dízimos? Dízimos para os levitas era sustento do ministério. Lá em Números 18, 21 vai dizer que os israelitas davam o dízimo da produção para sustentar a tribo de Levi, que não tinha herança de terras. Manutenção dos sacerdotes e levitas que realizavam o serviço no templo. Dízimo para os necessitados, que era realizado a cada 3 anos. Lá em Deuteronômio 14,
14, do 28 ao 29, vai nos dizer que esses dízimos eram destinados a pobres, viúvas, órfãos e estrangeiros. A ideia central era cuidado social e justiça. Era uma forma de garantir que ninguém ficasse desamparado dentro da comunidade. Deus mostra aqui que a adoração não era só espiritual, mas também prática, envolvendo generosidade, responsabilidade com o próximo. Esse dízimo funcionava como uma espécie de assistência social, sustentando os mais vulneráveis e promovendo equilíbrio dentro do povo de Israel. Então fica uma pergunta: qual era o valor do dízimo dado lá no Antigo Testamento? Na lei de Moisés, o dízimo não era apenas um único 10%, mas um conjunto de contribuições com um propósito diferente, como nós já vimos. Mais ou menos 10% anual para sustento dos levitas, outro dízimo anual para celebrações e festas diante de Deus, dízimo social a cada 3 anos, destinado aos necessitados. Por isso, estudiosos entendem que o total podia chegar a aproximadamente 20 a 30% ao ano e não apenas 10%. Esses dízimos faziam parte de um sistema específico. O dízimo na lei não era um valor único, nem apenas uma prática religiosa. Era parte de um sistema completo que envolvia adoração, sustento religioso e cuidado social. E no Novo Testamento, como fica então a questão do dízimo? Após Jesus, não há mandamento para repetir esse sistema. O modelo muda para generosidade voluntária, contribuição com alegria, sem imposição legal. A graça não é mais rígida do que a lei. Você é livre para dar de coração. No Novo Testamento não há valor mínimo estabelecido. Se você sentir no coração de devolver 10%, aleluia, glória a Deus, mas com a motivação correta. No Novo Testamento, o ensino sobre o dízimo não aparece como um mandamento obrigatório para a igreja, como era na lei de Moisés. Em vez disso, a ênfase muda completamente. Sai da obrigação legal e entra na liberdade, generosidade e motivação do coração. Vamos ver algumas verdades no Novo Testamento relacionadas ao dízimo. Não há mandamento de dar o dízimo na nova aliança. Depois de Jesus Cristo, não existe nenhum texto ordenando que o cristão dê 10% como obrigação. O dízimo aparece nos evangelhos, mas ainda dentro do contexto da lei, antes da cruz. Após a cruz, nas cartas apostólicas, não há imposição de dízimos. 2. O princípio agora é dar voluntariamente. O ensino central está em 2 Coríntios 9, do 6 ao 7. Vamos ler? E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Esse texto resume de forma clara e poderosa o princípio da contribuição na nova aliança, mudando completamente a lógica da obrigação para a motivação no coração. Aqui o apóstolo Paulo apresenta duas verdades que caminham juntas. Primeiro, ele estabelece um princípio espiritual de semeadura e colheita. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Ou seja, existe sim um retorno naquilo que se entrega, não como troca ou barganha com Deus, mas com um princípio espiritual de generosidade que produz fruto. Em
Em segundo, ele corrige a motivação. Cada um contribua segundo tiver propósito no coração. Perceba que não há imposição, porcentagem obrigatória ou pressão externa. A decisão nasce de dentro, é pessoal, consciente e voluntária. E Paulo reforça ainda mais: não com tristeza ou por necessidade. Aqui ele elimina completamente duas bases erradas: dar com pesar, como quem perde algo, ou dar por obrigação, como quem está sendo forçado. Por fim, ele revela o que realmente agrada a Deus, porque Deus ama a quem dá com alegria. Ou seja, na nova aliança não é o valor que define a oferta, não é a porcentagem que valida a entrega, é o coração que determina o valor espiritual do que está sendo dado. Esse texto mostra que a generosidade verdadeira não nasce da lei, mas da graça. Quem entende o quanto recebeu, naturalmente se torna alguém que reparte. Uma pessoa pode até ser ensinada a dar, mas só quem foi transformada pela graça aprende a dar com alegria. Por isso, a generosidade não é produzida por pressão, ela é fruto de um coração que foi alcançado pelo amor de Deus. Terceiro, a motivação é graça e não troca. O padrão do Novo Testamento é não dar para ser abençoado, mas dá porque já foi abençoado, como ensina Efésios 1:3. Já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. O Novo Testamento também vai nos dizer que generosidade é evidência de uma vida transformada. A contribuição continua sendo importante, mas como fruto da graça. O dízimo no Novo Testamento é importante para sustento da obra, 1 Coríntios 9, 13 e 14, ajuda aos necessitados, Atos dos Apóstolos 2, 44 e 45, cooperação no reino. A diferença não é imposto, é espontâneo. No Novo Testamento, o foco não é porcentagem, é o coração. No Novo Testamento não existe valor mínimo definido. Pode ser 10%, pode ser 20% ou pode ser mais. O que importa é amor, fé e disposição. Qual é o perigo? Devolver o dízimo usando a mentalidade da lei. Quando alguém dá por medo de maldição, por obrigação, para comprar bênção, isso não é graça, é mentalidade da lei. O Novo Testamento ensina que o dízimo não é uma obrigação legal para o cristão. A contribuição continua, mas livre e voluntária. A motivação correta é amor, gratidão e fé. Deus olha o coração, não a porcentagem. O texto clássico usado sobre o dízimo é Malaquias 3, 8 e 10. Vamos ler? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Essa porção santa da palavra é de fato o texto mais citado quando se fala sobre dízimos, mas para compreendê-lo corretamente é essencial observar o contexto em que ele foi escrito. Nesse trecho, Deus está falando diretamente à nação de Israel, dentro da antiga aliança, que era baseada na lei de Moisés. O sistema do dízimo fazia parte dessa estrutura, sustentando o templo, os levitas, que não tinham herança de terra, e a organização religiosa e social do povo, como já vimos. Quando o
texto diz: roubará o homem a Deus nos dízimos e nas ofertas? Isso está dentro de uma aliança condicional, onde bênção e maldição estavam ligadas à obediência, como vemos em Deuteronômio 28. Por isso também aparece a expressão: com maldição sois amaldiçoados. Aqui está um ponto-chave. Esta maldição não pode ser aplicada diretamente ao cristão na Nova Aliança, porque o Novo Testamento afirma claramente, Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Efésios 1,3, já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Ou seja, o fundamento mudou completamente. Outro detalhe importante é a expressão: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Naquele tempo, isso se referia ao templo em Jerusalém, não à igreja como conhecemos hoje. Era um sistema nacional, agrícola e teocrático, não um modelo direto para a prática da igreja sob a graça. Mas pense bem, isso não significa que o princípio de contribuir desapareceu, mas sim que a base mudou. Na lei, dava-se por obrigação, havia porcentagem definida, havia ameaça de maldição. Na graça, dá-se voluntariamente, movido pelo coração, sem coerção ou medo. Como vemos claramente em 2 Coríntios 9,7, cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração. Como vimos claramente lá em 2 Coríntios 9,7, cada um contribua segundo tiver propósito no seu coração. Portanto, Malaquias não deve ser usado como instrumento de medo ou pressão, mas entendido como parte de um sistema que apontava para algo maior. Na Nova Aliança, o foco não está em quanto você é obrigado a dar, mas em quem você se tornou em Cristo. E quem realmente compreende a graça não precisa ser ameaçado para contribuir, porque já foi transformado por dentro. Deus não está no céu exigindo porcentagem. O dízimo não é uma máquina onde você dá esperando o retorno. Na Nova Aliança não damos para ser abençoados, damos porque já fomos abençoados. O ato de contribuir é um ato de riqueza e de nobreza. Quem foi enriquecido em Cristo simplesmente quer devolver. Muitos pregadores usam da chantagem e do medo, dizendo que quem não contribuir irá pagar na oficina, irá pagar na farmácia ou irá pagar no hospital. Isso é coação. Deus não aceita oferta assim. Deus não é como um mafioso cobrando proteção. Ele é um pai amoroso. No Novo Testamento não há exigências de 10%. Jesus criticou fariseus por dizimarem até hortelã, mas negligenciaram o mais importante. Isso mostra que o dízimo era parte da lei e você não está mais debaixo dela. Você é livre, mas liberdade não é desculpa para a avareza. Quem recebeu graça tornou-se generoso. Quem recebeu amor ama. Qualquer outra motivação é rejeitada. Tudo deve proceder de fé e amor. 1 Coríntios 13 mostra: sem amor nada aproveita, nem dons, nem fé, nem ofertas. Na lei o sacrifício é troca, na graça o sacrifício é resposta de amor. Podemos usar o exemplo de uma mãe que cuida do seu filho com esforço, abre mão das suas vontades, abre mão de si mesmo, mas ela faz isso por amor, não exigindo troca, não exigindo barganha. Assim é na graça. Hebreus 13, 15 e 16 nos diz que, por meio de Jesus, pois,
ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Deus não usa o medo, o diabo usa. Cristo nos libertou do medo da morte, portanto, não contribua por medo, contribua por amor. Na graça, o sacrifício é expressão de amor, não uma troca. Muitos rejeitam a graça, achando que as pessoas não contribuirão. Mas Deus só aceita o que é feito por amor. Deus não quer beijo por obrigação, Ele quer amor verdadeiro. Quem vive na graça dá com alegria, e isso gera crescimento, multiplicação e fruto. Nunca faça nada por obrigação, nem liderar, nem ofertar. Se quiser ver frutos, dê com amor. Quem entende a graça nunca será avarento. Agora entenda. Estar na lei é tentar obter justiça por meio da própria obediência. Mas hoje, novamente vou repetir, Efésios 1:3, você já é abençoado. Gálatas 3:13, você já foi liberto da maldição. Você pode dar sim, mas no espírito da graça. Hebreus 5:6 declara que Jesus é nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos conferir? Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E Hebreus 5:10 vai nos confirmar que, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E em Hebreus 7, do 1 ao 4, vai nos dizer, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Nessa porção santa da palavra de Deus, o autor constrói um raciocínio profundo ao apresentar Melquisedeque como uma figura singular que aparece na história de Abraão, não apenas como um personagem histórico, mas como um símbolo carregado de significado espiritual, especialmente por reunir em si duas funções que posteriormente na lei seriam separadas, a de rei e a de sacerdote, o que já aponta de forma antecipada para uma realidade mais elevada que se cumpre plenamente em Jesus Cristo. Ao narrar que Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão após a vitória sobre os reis e o abençoou, o texto estabelece um princípio espiritual importante, pois ao reconhecer que aquele que abençoa ocupa uma posição superior àquele que recebe a bênção, o autor evidencia que Melquisedeque é apresentado como maior que Abraão, o que é ainda mais reforçado pelo fato de o próprio Abraão, patriarca e referência central da fé, ter separado o dízimo de tudo para ele. Não como resultado de uma obrigação legal, mas como uma expressão voluntária de honra, reconhecimento e submissão a essa autoridade espiritual superior. Além disso, ao descrever Melquisedeque como alguém sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, o texto não está afirmando literalmente a inexistência de sua origem humana, mas enfatizando que, dentro do registro bíblico, não há menção de sua linhagem, nascimento ou morte, o que o diferencia completamente dos sacerdotes levíticos, cuja legitimidade dependia da genealogia, e o apresenta, portanto, como uma figura que transcende o tempo dentro
da narrativa, funcionando como um tipo ou sombra daquele que viria a ser o verdadeiro sacerdote eterno. Por fim, ao afirmar que ele foi feito semelhante ao Filho de Deus e que permanece sacerdote perpetuamente, o autor conduz o leitor à compreensão de que todo esse relato não tem como objetivo central estabelecer uma doutrina sobre o dízimo, mas sim revelar que existe um sacerdote superior ao levítico, eterno e não baseado na lei, o qual se cumpre plenamente em Cristo, que não apenas exerce esse sacerdócio de maneira definitiva, mas também estabelece uma nova realidade espiritual, na qual a relação com Deus não depende mais de sistemas legais ou genealógicos, mas da obra consumada e perfeita daquele que é, ao mesmo tempo, Rei de justiça e Rei de paz. Lá em Gênesis 14, do 18 ao 20, Melquisedeque aparece como Rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Vamos ler? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. O texto apresenta um dos encontros mais profundos e simbólicos das Escrituras, no qual Melquisedeque surge de forma repentina na narrativa, sendo identificado ao mesmo tempo como rei de Salém, expressão que carrega o sentido de paz, e sacerdote de Deus Altíssimo, reunindo em si duas funções que mais tarde na história de Israel seriam separadas, mas que aqui aparecem unidas para apontar para uma realidade espiritual mais elevada. Ao trazer pão e vinho, Melquisedeque não apenas oferece alimento físico a Abraão após a batalha, mas também realiza um gesto carregado de significado espiritual, pois esses elementos ao longo da revelação bíblica passam a representar comunhão, provisão e posteriormente apontam de maneira clara para a obra de Jesus Cristo, estabelecendo uma conexão profética entre esse encontro e a nova aliança. Quando Melquisedeque abençoa Abraão, declarando que ele é bendito pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e reconhecendo que a vitória veio da ação divina, o texto estabelece um princípio espiritual importante, pois aquele que abençoa ocupa uma posição de superioridade, o que indica que Melquisedeque é apresentado como maior que Abraão, ainda que este seja o patriarca da fé. Diante dessa realidade, Abraão responde entregando o dízimo de tudo, não por imposição, nem por mandamento, já que a lei ainda não existia, mas com uma atitude voluntária de honra, reconhecimento e submissão à autoridade espiritual de Melquisedeque, demonstrando que ele compreendeu que aquela bênção e aquela vitória vinha de Deus e que aquele sacerdote representava algo superior. Assim, esse episódio não tem como foco principal instituir uma regra sobre o dízimo, mas revelar por meio de símbolos e ações uma verdade espiritual mais profunda, que existe um sacerdócio superior ligado diretamente a Deus, que traz bênção, comunhão e paz, e que, conforme posteriormente explicado em Hebreus 7, encontra seu cumprimento pleno em Cristo, que é ao mesmo tempo Rei e sacerdote eterno. Abraão deu dízimo antes da lei. A lei veio 430 anos depois
depende da promessa feita a Abraão. Jesus Cristo não é sacerdote levítico. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Se alguém não desenvolver um coração generoso, não há palavras e argumentos que eu possa falar para mudar essa pessoa. A verdadeira generosidade nasce de uma transformação interior. Quando a pessoa compreende o amor e a graça que recebeu, a generosidade não se impõe com argumentos, ela nasce no coração. Ao observar todo o ensino bíblico, desde Gênesis até o Novo Testamento, fica claro que o dízimo, embora presente tanto antes quanto durante a lei, não é apresentado como obrigação para o cristão na nova aliança, mas como uma prática que precisa ser compreendida à luz da graça e da obra completa e consumada de Jesus Cristo. Antes da lei, vemos Abraão entregando o dízimo de forma espontânea a Melquisedeque, como um ato de honra e reconhecimento sem qualquer imposição divina. Na lei de Moisés, o dízimo passa a fazer parte de um sistema organizado que envolvia sustento religioso, celebrações e assistência social dentro da nação de Israel. Porém, ao chegarmos à nova aliança, inaugurada por Cristo, percebemos que não há um mandamento que obrigue o crente a dar o dízimo como requisito espiritual. O ensino apostólico desloca completamente o foco da obrigação para a motivação do coração. Como vemos em 2 Coríntios 9:7, onde cada um é orientado a contribuir conforme propôs no coração, não por tristeza ou por necessidade, mas com alegria, revelando que Deus não está interessado em porcentagens impostas, mas em uma resposta voluntária, baseada no amor, na fé e na compreensão da graça recebida. Gostaria que você tivesse o entendimento e a revelação de Deus. Compreenda bem, toda essa explanação não significa negligenciar a contribuição, pois o próprio Novo Testamento ensina sobre o sustento da obra, cuidado com os necessitados e cooperação no reino. Mas tudo isso agora flui de uma nova realidade espiritual. Não damos para sermos abençoados, damos porque já fomos abençoados. Não contribuímos por medo de maldição, mas por gratidão e revelação do amor de Deus. Portanto, na nova aliança, o dízimo deixa de ser uma exigência legal e passa a ser uma expressão voluntária de generosidade. E o mais importante do que o valor entregue é o coração que oferta, pois tudo que não procede de fé e amor não encontra valor diante de Deus. Assim, o verdadeiro princípio não é quanto dá, mas como e por que dá. Entendendo que a vida no Espírito Santo produz naturalmente uma disposição generosa, livre de pressão, medo ou barganha, refletindo a própria natureza daquele que recebeu tudo pela graça. Assim, o verdadeiro princípio não é quanto dá, mas como e por que dá. Entendendo que a vida no Espírito Santo produz naturalmente uma disposição generosa, livre de pressão, medo ou barganha, refletindo a própria natureza daquele que recebeu tudo pela graça. Que o Senhor abra o seu entendimento espiritual e te conduza a uma revelação cada vez mais profunda, em nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, permaneça e caminhe conosco. Acompanhe o canal e permita que a graça te conduza a níveis cada vez mais profundos de vida, liberdade e descanso em Cristo. Que a graça seja abundante sobre a sua vida, em nome de Jesus.